Opa, sou eu, hein? Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias. São 4h06 no ar o Arena CBN desta digníssima quarta-feira. Quarta-feira, bastante coisa acontecendo, hein, gente? Como temos coisa acontecendo nesta quarta. Tem bastante futebol, tem bastante esporte pra gente falar. E se tem muito esporte, muito futebol, muita coisa pra gente falar, tem o quê? Tem o Arena CBN no ar até às 5 horas da tarde. Bom, vamos dar boa tarde para os caras que estão hoje aqui no Arena, até porque... Casa cheia, hein? A casa está cheia, lotada. Como que é? A noite está linda, maravilhosa. Lembra daquela música, Carlão? Qual? Boa tarde para você, Carlão. Hoje eu quero você aqui do meu lado, porque eu não aceito traíra, mentiroso, enganador do meu lado. Nossa, meteu um atestado monstro, hein? Então vem você hoje aqui comigo. Hein? Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Léo Almeida. Boa tarde, ouvinte do Arena, ouvinte CBN. Hoje, quarta-feira gorda, com o nosso glorioso Bugrão em campo. Boa tarde para você, Fábio Scheibe, tudo bem? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Tudo certo? Hoje por aqui, né? Acompanhando as notícias do futebol, do Mercadão da Bola. O Corinthians tem um novo executivo de futebol, viu? Vem do Flamengo, Fabinho Soldado, você conhece? Opa, conheço. Volante, né? Volante. Ele estava no Mengão desde 2021, vai pro Corinthians agora para dividir a responsabilidade com o Rubão. Grande Rubão, conhece o Rubão? O Rubão é o Conheço diretor de futebol. Diretor Rubão, de futebol não remunerado do Corinthians. Rubão agora... é parente do pai do seu Nenê, Scheibe. E agora o Corinthians vai ter um profissional no cargo também, Fabinho Soldado. Boa tarde pra você, Cabelo. Tudo bem, Cabelo? Boa tarde, Eliel, Carlão, Lupe, Fábio Scheibe, que aqui está. Boa tarde a toda a nossa audiência. Hoje, rodada de futebol. O que tá acontecendo, Primavera, Scheibe? Bola rolando na Série A2, na Série A3. O Primavera empatou, está empatando 1-1. Mas o que não empata é o sarcófago, que sempre ganha, sempre logra êxito. Seja como for. Boa tarde a todos. Boa tarde. Qual E que a aí, gente vai Lupe? colocar aqui? O Primavera vai Decidiu passar vir lá? trabalhar hoje? Hoje eu não tinha nada pra fazer em casa, né? É. Resolvi vir. Resolvi aparecer. Não, hoje você fica do lado do Cabelo aí. Não quero que você perto de mim, não, porque me custou um belo de um fumo, pra ser bem honesto, viu? É mesmo? Na direção da emissora. Mas eu faço Atestadinho tanta gigante. falta assim? Boa. Por quê? Não. Aconteceu que você falou pra gente que estava com Mamonas. nervo ciático inflamado, foi ruim. flagrado no cinema, mandaram até foto de Vossa Senhoria no cinema, e Mamonas o assassinas. departamento de pessoas dessa empresa falou assim, o que a gente faz com esse atestado, Eliel? Eu falei, você vê. Tudo bem, né? Mas vida que segue, né? Vamos fingir que nada aconteceu e vamos ser felizes, né? Não vou não, cara. Vamos ser felizes. Amor de carnaval só com a música do Bruno e Marrone. A gente nunca sabe o dia de amanhã, Eliel. Mas não sabemos nem um minuto Até seguinte. porque, não sei se você sabe, mas passado é passado. É presente e o futuro ele é incerto. Perfeito. Bom, o São José tá vencendo 2-1, 5 minutos do segundo tempo neste jogo que tá acontecendo em Indaiatuba. Brincadeira, tá 1-1 o jogo, viu? Hoje tem rodada completa da Série A3 também, não tem, Carlão? Já começou, Temos rodadas da Série A3, vamos lá então. Quem tá jogando aí, Lupe? Ó, o União São João tá jogando com o Lemense. Vamos pôr esse jogo pra assistir, é melhor, Vamos. né? Mirante deve estar lá, não tá lá? Tem Série A3, tem o... Quem mais que tem? Sertãozinho, União Suzano, não esqueça do melhor jogo da rodada. Ó, ainda em andamento. Ih, não tem o resultado aqui, ó, sem cobertura. Fala aqui, ó. Rio Preto e Marília no Anísio Haddad 0-0 e no Herminobeto segue União São João 1, Lemense também 1. Ô, Cabelo, sabe quem marcou o primeiro gol do Anísio Haddad? Opa, de cá. Não. Mestre de cá. Aí De lá. pegou no Não, foi ponto de fraco cá, do de Cabelo. Santa Aldila para o mundo. Foi de lá, porque o gol foi fora de casa. Mas foi de cá que foi para lá. 4h10. Vamos lá, então, já que é dia de sarcófago, o Guarani esteve em campo. Algum tempo atrás. Isso. No dia 24 de janeiro do mesmo ano que foi lançada uma música aí. Um grande sucesso mundial. Que isso, Britney Spears. Grande Britney Spears. Muito fã da Britney Spears. Ó, que isso, hein, velho? Vai, Hein? mexe, volta, cima, Britney Spears. bolo, chinelo, cambalhota, 2 pra Para. frente e 1 pra trás e foi. Bom, Guarani em campo, então. Guarani em campo. Contra quem? Eu vou falar.
Ah, O CAT, o Clube Atlético Taquaritinga. O Clube Atlético Taquaritinga, que joga no Adail Nunes da Silva. Taquarão. O Adail Nunes da Silva foi construído em 90 dias. Foi um tempo recorde, quando o Taquaritinga foi campeão em Exato. 82. Sabe por quê? É o Taquarão. Daí o Nunes da Silva. Por conta da torcida que foi lá e ajudou a Mobilizou, construir o estádio. a exemplo Verdade. da Ponte Preta, que também De mobilizou. maneira mais organizada, mas sim, a exemplo. Mas tudo bem, cada um no seu tempo e com o seu mérito. Exato. Ô, Carlão, gostou do resultado do São Paulo, Carlão? Olha, achei justo pelo que o Mirassol apresentou, pelo que o São Paulo também apresentou, um jogo polêmico. Mas garfaram né? o São Paulo, hein, Você velho? achou? Eu achei que o Eu achei, Calera gente, atrapalhou a visão como do ele Muralha. atrapalha? É o Muralha, gente. Ah, mas Ele não, eu tô atrapalha. com um galopo, ele não chegaria naquela bola nem se ele jogasse a luva. Mas a pergunta do dia é: aquele gol anulado de maneira criminosa pela arbitragem através do VAR do São Paulo, você daria o gol ou não? Você daria, Chaibe? Não. Você daria, Lupe? Sim. Você daria, Cabelo? Não. Você daria, Carlão? Não daria. E você, ouvinte? Vou refazer a pergunta agora de maneira diferente. Se fosse do Primavera, você daria o gol, Cabelo? Não. Foi murcho não, hein? Não. Foi murcho. Eu respondi. Se fosse do Palmeiras, você daria o gol, ô Chaibe? Não. Se fosse da Ponte, Carlão? Consultaria o VAR. Tá vendo? Tá vendo? E se fosse contra a Inter de Bebedouro, valeria, Lupe? Sim. Se fosse contra a Inter, você é um cara de personalidade. O gol do São Paulo, lá o do Galopo, o Caleri tem interferência na jogada, sim ou não? 99186-9070. Hoje tem Corinthians, Ituano, Ituano e Corinthians e Terras Iturianeiras, às 7 horas da noite, né? 7h30. 7h30 da noite tem Palmeiras e Inter de Limeira às 9h35. Esse horário também é conhecido como 21h35. Você ia falar alguma coisa, Lu? Eu queria mandar um grande abraço pro pessoal que hoje comemora o dia, né? Hoje é dia 24 de janeiro. Eu queria mandar um grande abraço para todos os aposentados. Hoje é dia dos Opa! aposentados? Hoje, dia dos aposentados, dia nacional Boa. dos aposentados. E INSS chega e chora com essa homenagem. Coincidentemente, também é dia da Previdência Social, hoje, Ei. no dia 24 Bom, de janeiro. Então, não vou fazer aquela. Qual E o hoje jogador? também é o Dia Aposentado. Internacional da Educação, hein? Boa. Então, o que a gente precisa Combo, ter né? educação com os nossos aposentados, que um É. dia suaram. Com Pra hoje a certeza. gente tá colhendo também os frutos. Que nunca Um dia apresentaram será você atestado Um falso. dia será eu, outro dia será você, outro dia será... O Eliel já tá... O cabelo tá quase. Aposentados que nunca entregaram atestado, né, Lupe? Sim. É. Ó, a pergunta então não vai ser essa de tipo, quem merecia estar aposentado no futebol? Não, essa acho que é melhor do que qual aposentado que você queria no seu time. Acho que é melhor essa, quem já merecia ter aposentado. Eu já vou mandar o primeiro aqui na lata. Manda. Vidal, que foi pro Colo-Colo agora, ex-Flamengo, já ex-Atlético. deveria ter Nossa, aposentado. mas faz muito tempo. Cabelo. Boa lembrança. Lucas Lima. Carlão. Cara, Lucas Lima foi uma boa também. Lucas Lima. Chaibe. Aposentou. Alexandre Pato, mudei. Mudou, isso. Alexandre Inédito. Pato. Jeromel, coitado. Jeromel tá no Grêmio lá, tá sugando dinheiro do Grêmio, infelizmente. Opa, estamos com o Jeromel. Na ponta da linha com o pai do Germano. Não, ele não tá jogando, só fica pagando. Levanta o microfone assim, Chaibe, ó. Deixa ele pra O cima. Grêmio paga Direto, isso. 800 mil reais pro Jeromel. O Jeromel atuou 3 partidas ano passado, mas continua no. Mas vem cá, a culpa do Jeromel ganhar 800 mil reais é do Jeromel ou é do Grêmio? Não, o Grêmio paga, né? Mas o cara não tá dando qualidade, não tá dando o que se esperava dele em campo, porque infelizmente tá se machucando bastante. Vamos então, o meu jogador que já deveria ter aposentado e não aposentou, Davi Luiz. Davi Luiz do Flamengo, na minha visão. Depois do 2014, inclusive. Se ele quisesse ali, depois do 7-1 de aposentar, poderia. Sabe outro que eu vi hoje na rede social que vai defender um time lá do Tocantins? O Maicon Leite. É, mandei isso daí. Poderia também. Ah, foi você que mandou, o né? time das polícias da Vou policial falar civil, outro. Policial militar. Que merecia estar aposentado já. Muralha, Ô, Ah, louco, coitado. fez uma defesaça. E Luan? ontem, pô. do Luan, Vitória. vou esperar no Vitória. Aguardar, vamos aguardar. Vou aguardar cenas dos próximos capítulos. Aliás, o Maicon Leite acho que teve a lesão mais feia do... Foi. Lembra? No Santos. Eu Que lembro, foi horror. pesado. Deus me livre. Vou falar outro aqui. Quem? Gil do Corinthians, que agora tá no Santos. Não, tem muita lenha ainda. Já deveria ter aposentado, na minha visão. Quero outro, Cabelo.
Eu tô pensando aqui, só cuidado pra não cometer injustiça, né? Pra não... Quem tá aqui no ar-condicionado é fácil falar. Vou né? falar um, Exatamente. então, que vai causar polêmica. Não, o Lucas Lima eu falei, com todo respeito à pessoa, nem conheço a pessoa. Não, vou mas falar pelo um agora. futebol, Agora vai dar que B.O. não tá entregando nada em lugar nenhum. Se não respeitar o futebol, se não entrar em campo da maneira que um atleta profissional tem que entrar, Elvis. Opa, isso é impopular, hein? Fisicamente. Estou sim. falando nos padrões físicos. Porém, Porque precisa respeitar o futebol e a camisa da Ponte Preta. Ah, mas não deixa de correr e tal. Mas eu já falei isso várias vezes. Com o Elvis em campo é um a menos. eu já não acho assim, não. Acho, tecnicamente é o cara que ajuda. Acho que se não tem ele nas 3 partidas, a Ponte não escapa, não. E aí, Mas fisicamente, evidentemente, ele precisa melhorar. Quero a opinião dos ouvintes. 991869070. Qual jogador em atividade que já deveria ter parado, hein? Manda aí. O que é, Cabelo Regis? Ih, meu cabelo falou Regis, né? E Regis? Cabe nesse pacote? Eu acho que o problema do Regis é que ele precisa entender que um clube de futebol tem um treinador, que é quem manda no vestiário, Hierarquia. e tem hierarquia. É E isso. ele não tem apresentado E bom que ele não futebol, é né? o Regis ídolo que ele foi do Guarani quando fez essa boa campanha em 2021. Ele é o Regis 2023 que não mostrou a que veio. Mas não pra aposentar, na minha visão. Abel Ferreira. Porque assim, só cara? assim o Palmeiras para de ser campeão, né? Ah, Ele mas aposenta. nós vamos fazer um processo lá de abaixo assinado, vamos tirar, nem que for na unha. Vamos. Eu vou lá no consulado português. Vamos falar que tem algum problema lá no próximo voo dele. Ô, Chaib, mais um aí, Chaib. Vamos pensar, eu tava pensando aqui, é difícil, hein? Tira a meu? mão da boca aí, Chay. Não, é difícil, né, cara? Fica pensando no jogador assim, fica uma certa sacanagem com o jogador, porque, pô, o cara tá fazendo a função dele, né? Tá trabalhando. Mas é que o tempo vai passando. Mas vale um né? puxão de orelha, né? Sim. O Elvis a parte física, o Regis precisa se antenar que você tem que jogar bola, não vai ganhar no grito. Lucas Lima, uma preguiça monstra. Tiriça, né? Alexandre Pato, muito rico, Alexandre largou. E o Valtão? O Valtão não parou não, hein, ó. Nossa. O Valtão tava no São Borja. E bom do- jogador, não? Cara, eu tive um Nossa. contato com ele em 2022, quando ele sai do Amazonas, ele vai defender o Goiânia na divisão de acesso lá de Goiás. Eu tava acompanhando, né? Cara, e eu fui num treinamento pra gente entrevistar o Walter. Nossa, mas ele tava muito acima do peso. Só que, tipo assim, acabou o treino, ele foi cobrar falta. 100%. O goleiro não pegou uma. Ele tem qualidade. Ele né? tem Muito. muita qualidade. Ou foi gol, ou pegou na trave, ou passou muito perto. O goleiro, ele nem pulava. Ele tem muita qualidade. O problema é que ele tem é uma doença. Hoje a gente precisa saber que a obesidade ela é uma Exato, doença, entendeu? Exato. O Elvis, desde os tempos do Oeste, no próprio Botafogo, ele sempre, no Goiás, em que ele foi aí um protagonista no acesso do Goiás 2021, ele sempre foi gordinho. Ano passado ele deu uma exagerada, né? Exagerada. Mas tecnicamente é um jogador. Ele é tão acima da média que ele joga com aquele peso, né? Mas você o colocou como aposentado já. Então. Alessandro mandou aqui, Wagner Love. Alessandro mandou. Acertou com o Dragão, né? Atlético, é. Neymar, mandou outro ouvinte aqui, hein? Neymar vai ser campeão do mundo 2026. Renato Augusto, outro ouvinte aqui mandou pra gente. O Cláudio tá Joga dizendo muito, que né? gol legítimo do São Paulo, o árbitro foi muito fraco. Mandou aqui o ouvinte. Luiz Fabiano de Americana, obrigado Luiz Fabiano, também participando com a gente. Boa tarde, amigos. Neymar, mais um mandando Neymar. Acho que Neymar vai bombar aí. O outro ouvinte mandando que hoje é dia dos aposentados, vocês vão conseguir se aposentar depois da reforma trabalhista. Vamos sim. Eu nem trabalho mais com essa hipótese. Eu já tô até pensando o que eu vou fazer quando eu sair da CBN, quando eu tiver aí meus netos. Eu acho que eu vou comprar um carro de som e vou sair fazendo propaganda, Vou ganhar meu dinheiro, vou usar minha voz, o talento, o certo. dom que Deus me deu. O Márcio Guilherme. Vai! Márcio Guilherme de Campinas está dizendo que um jogador que deveria parar é o Luan. Esse rapaz está se queimando cada vez mais. Vamos ver, tá treinando bem lá no Vitória, hein? Tá. Não, eu estou vendo. Ó. Demora O pra ouvinte essas mandou fotos aqui, ó, também. já deu pro Neymar. Eu ainda acredito. O outro mandou aqui, o Norusca deveria aposentar. Que isso, cara. Neymar já se aposentou, só não parou. O Geraldo de Hortolândia mandou essa pra gente. Vai mandando aí, qual jogador em atividade que você acha que teria que se aposentar? Posso ser polêmico aqui mais uma vez? Manda. Lionel Messi. Ah, falou besteira. Vamos pro intervalo. Começou a arena, vai. Melhor do mundo. Arena CBN.
Aqui é o Rafael Portugal e eu falei com muita gente para entender as vantagens de abastecer seu carro flex com etanol. Primeiro, todo mundo fala do preço, que etanol é mais barato, mas tem muito mais, tá? Usar etanol ajuda a manter o ar que a gente respira melhor e é melhor até pro motor do carro. O etanol é bom pro Brasil também. Ele é produzido aqui e com tecnologia 100% nacional. Conclusão, vai de etanol, é bom pra você, pro carro, pro Brasil e pro planeta. Vai de etanol. Atenção Campinas e região, quer sair de carro novo e fazer o melhor negócio da sua vida? Vem aí Prime Autos, o maior evento automotivo que Campinas e região já viram. São mais de 400 veículos revisados e com garantia dos principais lojistas de toda a cidade. Primeira parcela para até 120 dias. Consulte condições. Não perca tempo. De 24 a 27 de janeiro no Campinas Shopping. No trânsito escolha a vida. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Quatro horas e 23 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Jogos... Lembrei de dois. Lembrou de dois? Fala aí, Chaive. Diego Souza, que foi pro esporte. Olha, né? um Diego voto polêmico, Souza, hein? O ano foi ruim do Sul. Foi muito ruim, tá fora de forma também. Mais um. Luiz Adriano, tá no Internacional. Boa, bela opção, hein? Jogador que desencanou de jogar bola depois do Palmeiras, também foi pra Turquia, voltou pro Inter, Sabe onde era eu acho que esses caras... Agora a torcida não gosta tanto Eu acho que dele, esses né? caras, eles ficam muito ricos, né? Perde o eles tesão. perdem o objetivo e não tem coragem de se aposentar, né? É. Então, fica aí ganhando muito. Compensação tem outro. Vamos ver o Douglas Costa do Fluminense também, porque se não render, pode entrar nessa, E tem nessa outros galeria. aí que, né, por exemplo, o Thiago Ribeiro tá no Catanduva. Deve estrear hoje. Uma carreira interessante. Mas o caso do Thiago Ribeiro também é um outro, né? outro problema que a gente tem que. É um outro problema que, assim como o Walter, a gente tem que tratar a obesidade como uma doença. O Thiago Ribeiro ele passou por uma depressão muito forte. E é claro que hoje a depressão ela é presente em muitas profissões e não é diferente no futebol. Imagina se ele dá com a pressão do Thiago Ribeiro, jogou aqui Santos, Cruzeiro, né? Cara, é muito difícil. Se você não tiver uma cabeça boa, dá problema. Concordo. Foi bem agora, viu, Lu? Agora o Messi, melhor do mundo Pará. Não, mas aí... Recém-campeão mundial. Ô, Chaibe, entra nesse embate com ele que eu nem vou entrar. Não, então vamos lá. Eleito o melhor do mundo. O Messi, ele já tá numa outra galeria. Ele quer brincar. Ele quer brincar, então, mas se ele parar agora, melhor do mundo, campeão do mundo com a Argentina, ele já conquistou tudo. Ele já não precisa mais. O futebol pro Messi é diversão. Falta, né? E é claro que é diversão pra gente também, porque ver o Messi em campo é um grande espetáculo. Quem viu o Messi vai poder falar pros filhos. Quem viu, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, Fenômeno, Romário. Mas essa quem decisão mais? de parar vai ser difícil. Como já disse Paulo Então Roberto você acha Falcão. que o Cristiano Ronaldo tem que parar também? O Cristiano Ronaldo, ele precisa bliscar aí o melhor do mundo. Aí ele pode parar, Porque entendeu? ele compete, né? O Messi já tá se divertindo. O problema do tá Cristiano competindo Ronaldo ainda. foi a escolha. O Messi também errou na escolha de ter ido pro PSG. E o Cristiano Ronaldo errou em ter ido pra Arábia. É muito dinheiro, mas assim... Não compete, né? Tá fora fica difícil, né? Concorda, ô William? Concordo. Não, é isso aí. E enquanto tiver a competitividade, a O Paulo Roberto Falcão tem uma frase que é até forte, Rapaz, o São José perdeu um gol ali agora. O jogador de futebol... Tá secando, hein? Tá secando aqui. Olha lá, cabelo, olha. Eu vi gol, hein, velho. Paulo Roberto Falcão disse uma vez que o jogador de futebol morre duas vezes, né? Quando se aposenta e quando realmente, de fato, ele falece. Porque parar de jogar deve ser difícil pra quem tá acostumado, não é? E tem gol na Série A3, União São João jogando em casa. Alô, Guilherme Pierangeli. Deve estar lá. Toma o segundo gol do Lemense. Lemense 2, União São João 1. Clássico da Ianguera.
Pô, perder clássico é ruim. Quanto que tá esse jogo aí, gente? 2x0 pro Lemense. 2x1? 2x1? Persistentes da Lemense. 2x1 pro Lemense. Todos os times azuis vão ganhar hoje, né? Pelo jeito, né? Inclusive o Grêmio Prudente, o União Suzano. Inclusive. União Suzano não é azul, viu, o Cabelo? Eu acho que é azul. Sim. Você, neste momento, Cabelo, você se declara um anti-torcedor do Touro dos Canaviais? De jeito nenhum. Totalmente. Sou um apreciador do que futebol. eu tô percebendo raiz, aqui do meu lado esquerdo, mas tá uma eu analiso o futebol imparcialmente. Muito, tô vendo. Imparcialmente. Uhum. Se fosse a ponte no gol do Galo ponta. Valeria, né? Claro, como eu disse aqui. Tá bom. O que eu disse para o Primavera se aplica a Ponte Preta. Meus amigos, abram os olhos. Quem vai jogar na Arábia já se aposentou. JP mandou essa. Mas fica milionário, né? Pô, o Messi tá morando em Miami, férias e futebol, quer mais o quê? Mandou o Rafael. Os amigos agora lá com o Suárez. Messi joga em qualquer time do mundo, se ele quiser. Isso eu concordo. Pergunta a vocês. Se o Graziano é dono do estádio do Guarani, quem joga em casa hoje é o São Bernardo ou o Bugre? Rapaz, ele foi áspero essa, hein? Foi pesado, hein? Essa... Foi pesado. Foi com o coração peludo. Luiz Gustavo, recém-contratado pelo São Paulo. Concordo, deveria estar aposentado. Mas tá treinando bem. Ontem ficou no banco lá em Mirassol. Eliel, por favor, pede o nome do remédio que o Lupe tomou, porque comigo é uma semana travado e ele já tá de volta. Seria o mesmo remédio da sogra do Vitor Pereira? Provavelmente, hein? Paulo Vinícius, o gol anulado foi errado. Nem se tivesse 2 muralhas ele não pegava. Então não atrapalhou em nada o Caleri passar na frente. Ouvintes, né? Vamos ver se tem gente mandando mensagem pra gente também. Regra, né? A regra é clara, já diria o grande Roberto Scheid. Vamos pro próximo aí, ó. Ouvinte mandando áudio pra gente, Marcelo Abreu. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É o Daniel de Campinas. Ô, Daniel. Cara, falar pra vocês, todo esse pessoal que vocês disseram aí... Bastante gente. Ainda não aposentou, porque a base é muito ruim, aí, cara. É o contraponto. Pode ser. Salva pouquíssimos jogadores. O Santos, ano passado, lançou um monte de moleque aí, ninguém serve pra nada. Aí. Tanto é que o time caiu e agora contratou veterano. É muito fraca a categoria de base. Por isso, os velhinhos vão continuar. Aí. Tem razão o ouvinte? Deixa de ter razão. Não deixa de ter razão. Uma vez, já que a gente estamos aí próximos do jogo de Itu, certa feita eu fui trabalhar Ituano e Guarani, o Correia, volante. Sim. 40 anos de idade na época, hoje tá com uns 43, 44. Jogou muita bola. Como bate, muita bola. Falta, tá louco. E essa seleção é boa? Não, né? Meu Deus do céu. Esse é um grande Cada time. artista, hein? Pelo amor Nossa, de Deus. Mãe. Mais um ouvinte aí, Marcelo Abreu. Só um exemplo do... Vamos com o seu exemplo depois do ouvinte. O ouvinte é prioridade, Lupe. Fala, galera, tudo bem? Tudo bom, amigão? Ricardo de Campinas. Ô, Ricardo. Um que tá na hora de aposentar é o tal do Fagner. Um abraço aí pra vocês. Bate pouco. Mas ele joga muito, né, bola. velho? O Fagner é bom jogador. Ele tem, é violento em algumas situações, mas joga muita bola. Bate. Ele chega duro, firme, a ponto de machucar o adversário? Chega. Mas joga. Em alguns momentos você fica na dúvida se foi excesso de vontade ou maldade? Fica. Em outros momentos você tem certeza? Tem. Mas é bom jogador. É bom jogador. Você colocaria lá no Primavera, ô Cabelo? Quem? O Fagner? Tá prestando atenção, hein? Tá legal, hein, Cabelo? E o Felipe Melo nessa esteira aí? O Felipe Melo aposentadoria, na minha visão. Tá jogando bem. Cano também. Caramba. O cara queria na seleção brasileira. Nessa jogada, o Fagner iria muito bem, viu, Lupe? Mas foi bem o cara do cruzamento. Vocês estão bem aí? Vocês tá passando ali o jogo, você tá vendo no computador. Pô. Vai mais um aí, Marcelo, que os caras precisam de ar ali. Pelo amor de Deus. Jornalismo faz. Fala aí, brothers. E aí, amigão? Levi de Limeira. Grande Levi. Eu acho que quem tinha que aposentar é o Neymar. Que isso, Neymar? Tá podre. Tá podre. Devia montar, né? Fazer navio, fazer cruzeiro, aí fazer avião, né? Sei lá, comprar umas naves aí e viajar. Levi, um abraço. Valeu, Levi. Opinião pesada, impopular. Tem mais um, Marcelo? Põe mais um aí. Vamos ver o que os ouvintes estão dizendo, vai. Popular. Boa tarde, galera do Arena CBN. Tudo bem, amigão? Ademar Valinhos. Ô, Ademar. Ô, Cabelo, você sumiu lá da adeguinha do nosso amigo Portuga, seu Joaquim. Tá devendo lá. Aliás, hein, lá seria um ótimo lugar, né? Caso vocês conversassem lá com o Fernando para fazer o programa de aniversário lá, hein? Já pensou?
Boa. Agora tem uma calçada lá do lado, lá, daria pra pôr nos truck lá. O que vocês acham aí? Marimbondo pegou, precisa voltar a frequentar lá, hein? Sábado e o Marcião tava lá, o corintiano, tava comentando, né, de você, que você sumiu. Pô, precisa aparecer lá, hein? Casou, tá morando longe, a vara tá curta. A vara tá curta, né? Deixa eu só mandar um abraço pra galera da adega lá, do entorno. É patrocínio, então. Vou avisar o pessoal lá pra te ligar, viu? Um abraço ao Fernando, seu Joaquim, toda a galera. Garantiu já do fim de semana, né? Pô, na CBN, cara. Pô, que isso, hein, velho? Obrigado pela audiência qualificadíssima. Percebi. O cara vai quebrar, hein? Audiência qualificada. Ô, Cabelo. Ô, Cabelo. Sumiu, hein? Contou a história de um cara que ninguém sabe quem é. Cabelo sumiu, hein, Cabelo? Que tem de empresa batendo na porta por esses segundinhos aqui na casa, você já garantiu, velho. Então tem mais um. Vamos para mais um ouvinte aí antes do Repórter CBN. Galera do CBN. E aí? Do Arena. Cara, se vocês prestarem atenção, a bola resbalou na mão ainda do zagueiro. Verdade. Do Mirassol. Bateu. Então, e o São Paulo foi garfado. Aí. Beleza? Presta atenção no lance aí que vocês vão... então é pra nós prestar atenção. Observar melhor. Tá bom. beleza. Então, legal. tinha sido pênalti também. Então, além de ser gol de... E outra coisa também, né? Outra coisa. Esses árbitros de hoje em dia aí, o cara não tem personalidade nenhuma também, né? O cara, o VAR chama, ele fala, não, foi gol e pronto, acabou. Não, eles vão muito pelo VAR. Então, eles usam muito bengala. Valeu, um abraço. Mosca de Hortolândia. Obrigado, Oscar. Mosca? É mosca. No finalzinho do jogo... Louco, né? No finalzinho do jogo, o Paulinho Boia ia sair na frente do goleiro. Também acho. Igor Vinícius, né? Foi cartão vermelho ali. Bola. Não, isso é verdade. Bola. Não teve VAR. E era cartão vermelho direto, porque ele ia sair na frente do goleiro. A bola. Não, ele pegou na perna, pode pelo amor de Deus. Vamos pro Repórter CBN enquanto o rapaz vai no médico, vai. Repórter CBN. Quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. A elevação da faixa de isenção do imposto de renda para R$ 2.824 livrará 2 milhões de brasileiros de pagar o tributo. A ampliação foi confirmada pelo presidente Lula na terça-feira. O objetivo é garantir o benefício para quem ganha até 2 salários mínimos. O novo piso nacional será de R$ 1.412 e a partir de fevereiro. O reajuste de quase 7% do valor forçou a correção da tabela. O novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, convidou formalmente o delegado Andrei Rodrigues para permanecer à frente da direção da Polícia Federal. A informação foi confirmada ao blog da jornalista Andréa Sadi. Rodrigues é considerado nome de consenso entre a atual gestão de Flávio Dino e a nova equipe que está sendo formada. O delegado liderou a corporação nas investigações envolvendo os atos golpistas e a crise nos territórios indígenas. As vendas dos supermercados registraram crescimento de 3,1% em 2023 na comparação com o ano anterior. As informações foram levantadas pela Associação Brasileira de Supermercados. Para o ano de 2024, a projeção da Abrasa é de crescimento de 2,5%. E o governo de Javier Milei enfrenta a primeira paralisação geral desde que tomou posse como a presidente da Argentina em dezembro. O ato teve a adesão de funcionários de bancos, comércios e caminhoneiros. Em Buenos Aires, muitos comércios operaram normalmente. O transporte público deve operar até às 7 horas da noite e depois parar até a meia-noite, para que as pessoas consigam chegar às manifestações programadas. A ministra Patrícia Bullrich criticou as manifestações numa rede social. Ela afirmou que o país não para, são as máfias que param. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas.
Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h36, boa tarde para você, Mário Quintino. Liel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Dom Pedro. A gente está acompanhando desde manhã, quando aconteceu um acidente com uma carreta bitrem, uma carreta que estava carregada com 60 mil litros de etanol e, por conta disso, houve derramamento de carga na pista. Nesse momento, ainda tem trabalho acontecendo em Nazaré Paulista, então atenção, você que vai em direção de Jacareí, ainda tem bloqueio parcial na Dom Pedro e, nesse momento, pelo menos 4 quilômetros de lentidão. Então, atenção, pelo menos ali do quilômetro 39 até o quilômetro 35. Para quem vem a Campinas, tem lentidão já aqui em Campinas pela Dom Pedro, na chegada para a rodovia Anhanguera, mas aí por conta do excesso de veículos. Trazendo informações também da Zeferino Vaz, movimentação maior para quem vem a Campinas. Por enquanto, ainda não tem ponto de parada, mas atenção na região de Barão Geraldo. Eliel. Obrigado pelas informações, Mário. Você volta já no ponto final. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti. Patinho bovino moído seleção dia a dia de R$ 29,99 por apenas R$ 19,99 a embalagem de 500 gramas. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. O Vôlei Renata entraria em quadra hoje, mas a equipe do São José solicitou o adiamento da partida, válida pelas quartas de final da Copa Brasil de Vôlei. Atletas e membros da comissão técnica do time joseense apresentaram sintomas de gastroenterite e, por isso, o jogo passou para amanhã, dia 25, quinta-feira, às 8 horas da noite, no Vale do Paraíba. Jogo único. Quem vencer garante vaga na semifinal da Copa Brasil de Vôlei. Chegou o upgrade Daruge Chevrolet, a sua oportunidade de começar o ano novo de carro novo. Onix Plus Turbo, o maior espaço da categoria, com 60% de entrada e mais 36 parcelas sem juros. Novo Tracker Turbo LT 2024, o SUV mais vendido do Brasil, com seu seminovo na entrada a partir de R$ 132.900 e com mais R$ 99, você faz o upgrade para a versão Tracker LTZ, com financiamento em 24 vezes sem juros. Quer mais? Fale agora com a nossa equipe pelo WhatsApp 1937534400. Paz no trânsito começa com você. Arena CBN. São 4h39 de volta com o nosso Arena CBN. Antônio Lupe, o Regis vai pro jogo já às 9h35. Já às 9h35, né? Quase amanhã. 9h30. Contra o São Bernardo? Não. Ih, não resolveu o B.O. lá, não? Ainda não resolveu. O Guarani, ele tem ele na lista. A Federação Paulista de Futebol, no regulamento, os clubes podem inscrever 26 atletas. O Guarani tem 25 inscritos. Resta uma vaga. Tá segurando essa vaga. Para 4 jogadores. O Lima deve ser emprestado para Inter de Limeira, mas tem Lucas Adel, zagueiro, Regis e tem também o Bernardo, que está emprestado ao Guarani do Coritiba. Só tem uma vaga para ser preenchida. O Regis teve um ato de indisciplina, segundo o que disse o técnico Humberto Louser logo após o duelo contra o Corinthians, e ele não está inscrito ainda. Precisa resolver essa situação. Então, quem foi inscrito foi o Iago Teles, né? E o Heitor. Aliás, o Heitor deve ser titular hoje na lateral direita, já que o Diogo Matheus foi vetado pelo departamento médico por conta de um desconforto muscular. Sentiu a coxa, né? No jogo contra o Corinthians. Isso. E aí, Carlão? Você, com a caneta na mão, destes nomes em que o Lupe colocou na mesa aí, qual você daria a vaga de número 26? Bom, com arestas aparadas, Regis, sem dúvida alguma. Agora, o Guarani não se posiciona de uma maneira definitiva e dá margem a suposições.
Pela minha suposição, não sei não. Eu tô achando que está chegando o fim da era Regis no Guarani. Não tem uma história de que o Goiás está meio de sim, olho? Alguns clubes já manifestaram interesse. Essa é a tal oportunidade de negócio. Os clubes precisam de um meia. O mercado inflacionado. Aí o Regis, que é um cara que tem mercado, ele tem esse atrito com o treinador e não é inscrito no Campeonato Paulista, é claro que outros clubes vão falar, ó, e a situação do Regis, como é que tá aí, entendeu? Eliel, tem uma máxima, e você já viveu os meandros da bola, diz que o que nós da imprensa, o que chega até nós é apenas 1% do que acontece realmente. Exato. Pelas palavras do Humberto, pelo tom de voz do Humberto no último domingo após o jogo contra o Corinthians, o negócio não foi legal, não. Acho que foi bem mais feio do que o Juliano Camargo disse. Eu acho que o Humberto não vai perdoar o Regis, não. Agora, tem o outro lado, que nós até discutimos hoje. Se o Guarani não conquistar pontos diante do São Bernardo e do Ituano, e aí? Aí vira queda de braço, porque o Humberto também tem alguns questionamentos lá no Guarani em virtude do que aconteceu na Série B do ano passado. Ele não é unanimidade. Então está virando uma queda de braço. Vamos ver o que vai acontecer. Em igualdade de situação, sem problema nenhum, o Regis pela qualidade, mas sei, tô sentindo, não tá legal a situação do camisa 78 no Brinco de Ouro, não. Ô Cabelo, dá pra dizer que se o Regis for embora, seria uma derrota pro Humberto, derrota? De certa forma, sim. Até porque, assim, o Regis, ele ganhou um voto de confiança. Aquilo que a gente sempre fala, o Regis jogar a bola, ele sabe. Ele teve esse mau momento, no passado foi mal, foi mal, não entregou aquilo que se espera, aquilo que a gente sabe que ele pode entregar. Sim. E eu concordo, assim, quando o Carlão fala com as arestas, totalmente. Aí Regis. Tem que jogar o Regis. Até fiz no começo do programa. Mas tem um Chay lá. Deve entrar hoje, pelo menos. Então, mas o Regis focado também dá muita qualidade para esse meio de campo. Eu acho que o Chay vai roubar o estrelismo do Regis. Se o Chay for bem, o Regis não foi tão bem ano passado, né? Tem essa suposta briga aí também. A torcida bugrina tá carente de ídolos. Se o Chay começar a jogar bem aí, a torcida esquece o Regis rapidinho. Não foi não só a indisciplina do Regis. Informações dão conta de que ele chegou bem fortinho, né? Bem fora do padrão de um atleta de futebol. Isso aí nós chegamos todo dia aqui. Mas ele é atleta, ele precisa mas nós somos também. Atleta do copo. Somos apresentadores de programa. Então vamos aguardar, né? Ver o que acontece. Só que por isso que eu falo que o Guarani precisa se posicionar, porque senão dá margem à suposição. Seria interessante. Porque estamos falando aqui em cima de suposições. Vai acontecer isso tal, e vida que segue. Mas eu entendo que também tem ouvinte dizendo que até o Novo Horizontino tá sondando. Não é uma situação fácil, principalmente pro Guarani, porque é um jogador que tem um salário alto. O ouvinte mandou que tá no bid. Mas não, no bid tá, no bid ele tá, ué. Ele tem que ver se não tá na lista, se ele foi inscrito. Agora, o detalhe é o seguinte, ele tem um custo pro Guarani, ele tem contrato com o Guarani. Pesadíssimo. Então, se a decisão da diretoria for não vamos ficar com o Regis, precisa... Também acho. E precisa solucionar, porque ele tem contrato. Se ele falar assim, não, então tá bom, então não vai usar, mas eu tenho contrato. Sim. E até o dia 16 de fevereiro para poder escrever na. Não, mas o contrato dele até o final do ano, né? Então. Foi renovação automática, né? Ixi, tem até 16 de fevereiro para resolver o BO, então. E o São Bernardo? Hoje eu gostei na nossa reunião de pauta, o Cabelo se posicionou muito bem. Se não abrir o olho, vai ser 5-1 de novo. Baseado nas estreias, você disse, Cabelo? Não, como foi esse? Como você chegou a esse pensamento? Eu infelizmente não pude participar da reunião de pauta. Eu já alertei. Deixa eu deixar claro um negócio aqui pro ouvinte. Eu já alertei vocês, toda vez que vai começar a reunião de pauta, eu falo, não falem besteira aqui que eu levo pro ar. Leva mesmo. E aí chega agora você, eu não disse isso, não participei. Não disse isso, Bom, então a partir de amanhã eu vou gravar as reuniões. Muito bem. E traga público, por favor. Manda aí. Mas assim, o jogo difícil, né? Lá, tá vendo? O jogo difícil. Mudou rápido, né? Mudou, né? Mas tudo bem, pode falar. O São Bernardo nunca, né, de tempos pra cá, vem fazendo boas campanhas também, time que dá trabalho aos médios, aos grandes. O Guarani não vai ter vida fácil, mas entendo que o Guarani propondo o jogo, é um bom teste pro Guarani para ver que Guarani é esse de 2024. Aonde pode chegar, eu acho que é um bom teste, porque o Corinthians, infelizmente, jogo de abertura, Neoquímica Arena, passa. Vamos avaliar o Guarani hoje. E eu, sinceramente, espero que o Guarani faça um grande jogo e saia com a vitória.
que você acha, Chaime? Eu gostei do Guarani contra o Corinthians, teve oportunidades, né? Principalmente o ataque, eu gostei bastante do Derek. O Reinaldo, que chegou do Atlético Paranaense, um bom jogador. Pelo menos a primeira impressão que ficou foi essa. O Guarani criou oportunidades também. Mas aquilo lá que o Carlos também fala, né? O time grande dá espaço, dá campo pro Guarani. O Guarani jogou de uma forma mais tranquila. Agora o Guarani tendo que propor o jogo contra o São Bernardo, que já tem o mesmo técnico desde o ano passado, o Márcio Zanardi, né? Que fez uma ótima campanha ano passado, um time mais fechado, mais compacto. Vamos ver como o Guarani se porta hoje diante da torcida, né? E para esperar o Guarani nessa definição com o Humberto Louser aí, se vai reintegrar o Regis ou não. Mas essa situação, o São Bernardo vem fechado. Ano passado, quando teve esse placar elástico, o São Bernardo veio, se não me engano, com 3 zagueiros e jogou para cima o tempo todo. Na verdade, o São Bernardo ele não ficou esperando o Guarani. Tanto é que, se não me engano, ele abriu 2-0, né, o São Bernardo. Várias do Tony, né? Nossa, é verdade, teve. O jogo de hoje é às 9h30 da noite, com transmissão da CBN. Logo após o jogo do Corinthians, você tem o jogo do Guarani contra a equipe do São Bernardo. Esgotado, hein? O ingresso do Corinthians? E do Ituano? Ituano ainda tem o tobogã, mas no Novelli Júnior, a parte destinada à torcida do Corinthians está esgotada desde a segunda-feira, faz um tempinho já. Torcedor corintiano que quiser ir para o Novelli Júnior em Itu, saiba que não terá ingresso nas bilheterias, tudo já esgotado. São alguns ingressos do tobogã para torcida do Galo de Itu. Perfeito. Esse jogo às 7h30, né? Vai secar? Secar quem? O Corinthians. Eu gosto do Ituano, né? Torço pro Ituano, sempre. Paralela a esse jogo, nós temos o jogo do Guarani, nós temos Palmeiras e Inter de Limeira. A Inter de Limeira é aquela sequência que eu disse a vocês, né? Ela ganhou, ela tava ganhando, perdeu para a Portuguesa, tem o Palmeiras, depois do Palmeiras tem a Ponte Preta e depois tem um jogo difícil também que agora me falha a memória. Olha que começo de campeonato. Aí o treinador que fez toda a pré-temporada, preparou, escalou, convocou esses jogadores para a Inter de Limeira, contratou no caso, pode cair em uma semana. Tabela ingrata para a Inter de Limeira que tem essa sequência dificílima, né? Mas é o Campeonato Paulista que não permite... Ela recebe o São Bernardo. Aí, ó. Então, esperamos que a Inter, quem sabe... Difícil, né? O Palmeiras lá... O jogo pra Inter e pra Ponte, o duelo é esse. Ponte Preta, Inter de Limeira, Inter e Ponte Preta. Porque, convenhamos, o Santos vive um mau momento, mas o jogo lá da Vila é um jogo em que vai ser difícil a Ponte pontuar. E a Inter de Limeira também. E aqui, possivelmente, a Inter deva chegar com nenhum ponto. Né? E a sequência ela é muito semelhante, né? A trajetória dos 3 primeiros jogos de Ponte e Inter de Limeira, né? A Inter pega a Portuguesa, que é um adversário direto ali pelos mesmos objetivos, perde em casa. A Ponte pega o Mirassol, que é um time um pouco mais estruturado, empata. Aí agora as duas equipes têm a Inter pega o Palmeiras, a Ponte amanhã pega o Santos. A Inter e aí na pega sequência eles se enfrentam, né? Então, vamos ver, vamos aguardar. Júnior Rocha, hein, o treinador da Inter de Limeira, que você está falando. O Júnior Rocha começou o campeonato na Inter de Limeira e o confronto de hoje é histórico, né, Carlão? Podemos remeter 86. Onde você estava em 86, Fábio? Eu estava em casa, meu irmão foi ao jogo com meu tio, meu irmão palmeirense verde, né? Só pra lembrar, o Denis mora em Indaiatuba. Eu lembro ele chegando em casa, auxiliar uma tristeza, de né? Soares. Primeiro time do interior a ser campeão paulista, né? Quita e Tato. Na primeira divisão. Com o técnico Pepe. Silas, Bolívar, Gilberto Costa, Lê, Quita, Tato. Tempos mudaram, né, Cabelo? Palmeiras de Denis, Diogo, lá tem um uruguaio que era da seleção. Batia. No jogo, na final Éder Aleixo, Mirandinha. Olha, Mirandinha, Jorginho, Gerson Caçapa, timaço do bom. Martorelli era o arqueiro? Ele não era o titular, porque o titular era o Leão, que tinha ido pra Copa, em 86, mas Martorelli fez bastante jogos pelo Palmeiras na ocasião. Não inspirava confiança. Ele não logrou êxito, né, assim, mas... E o Denis, né? Tem uma curiosidade, entregou, mas depois ele foi negociado com o São Paulo. Aí o São Paulo me marcou, tá até no YouTube essas imagens. Ele fez um amistoso com o Napoli. Ele dá um chapéu no Maradona e... Ele é tio de um jornalista esportivo que tá na moda aí também agora, né? Sim. O Denis mora em Indaiatuba. Felipe Fatincani. Legal. Tio do Denis. Bom, 4h51 minutos, mas esse jogo é do Palmeiras, né? Com todo respeito à Inter...
Palmeiras, o Abel vai querer apagar a má impressão deixada pelo verde, né? A Inter que o Piquerez e Menino, né? A Inter que ano passado escapou do rebaixamento na última rodada. Então ela vem meio que frequentando essa É um região, time né? muito desconhecido, né? Um time que não tem nomes tão conhecidos assim, né? O Palmeiras é a possibilidade de poder voltar a vencer, vencer pela primeira vez no ano, voltar a encontrar um bom futebol diante da torcida, né? Quando saiu o gol do São José lá em... Eu não entendi, o Chave, gol de quem? O São José. Você viu o gol de quem? 47 minutos do segundo como tempo. se fosse um balde de água fria. Gol de quem, ô Carlão? Eu não vi. O vice-campeão paulista de 89. Os caras lá, olha, mandando lá no Ítalo. O repórter tá com uma bela chapéu de palha, né? Olha lá. Rapaz, eu não... Esse time azul é o São José? Só... Primavera tá meio embaçada a imagem São pra mim. José 2, 48 Vamos ver o gol como foi. Foi um cruzamento de escanteio da esquerda pra dentro da área, o zagueirão subiu. Bateu cabeça, né? Bateu cabeça, a zaga. O treinador saiu fazendo um aviãozinho lá, Zagalo, hein? Bateu cabeça. Mas resultado ruim pra nossa região, né? Aquilo ali, arquibancada, é campo ou é rodeio? É campo, né? Olha. Boa. Respeito com o nosso Primavera. Eu não vou nem comentar nada, porque... Teve gol aí, você não quer falar não, Cabelo? Não, eu prefiro... Nossa. Mas falando do Palmeiras ainda, oportunidade, né? O Oportunidade. Piquerez volta, o Palmeiras deve atuar com Breno Lopes, aniversariante do dia, ao lado de Rony, quando o Hendrick ainda está na seleção brasileira. Aliás, o Hendrick, vou falar a verdade pra vocês, já brocou, né? Já. No pré-olímpico. E o John Kennedy, o que jogou, hein, gente? O que vem jogando esse John Kennedy, hein? A definição do Hendrick ontem, né? De canhota enfrentando o goleiro. Não, olhou pro goleiro e você vê. Por isso que eu falo pra vocês. É força. Não é força, é jeito, é qualidade. O chute do Hendrick foi forte? Não, só tirou. Só olhou pro goleiro e falou assim, vai, goleirão, pega lá, vai. Só um tocozinho. O que faltou pro cidadão que saiu na cara do Cássio e tropeçou na bola lá, esperando o zagueirão chegar. Do Guarani, o Reinaldo. Reinaldo, você teve medo do gol. Eu falo isso aqui abertamente. Medo do abraço. Medo. Olhou o Cássio lá, falou, o que eu faço? Parou, veio o zagueirão que jogou bem demais. Félix foi lá e falou, querido, dá a bola aqui, já que você não vai chutar, me dá aqui, vai. Bom, ô Marcelo, intervalo é isso? Então vamos lá. Intervalo, a gente volta já. O sarcófago de 2007 daqui a pouco tá de volta, gente. Arena CBN. Venha molhar as palavras no Gil Rosário, com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial. De segunda a quinta-feira, a partir das 17 horas, o chopp Claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a Unidade Rosário. Neste período do ano, devemos ficar atentos aos desastres associados às chuvas intensas. Alagamentos, enchentes e enxurradas provocam danos humanos e ambientais de grande impacto. Proteja-se dos raios. Cuidado com inundações em áreas de risco. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Em caso de perigo, acione o Corpo de Bombeiros e ligue 193. Não coloque sua vida em risco. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Quatro horas e 55 minutos de volta com a Arena. Ô, Chaibe, terminou o jogo lá em Indaiatuba? Tô na dúvida aqui, se você puder me ajudar. Fim de jogo em Indaiatuba, Primavera 1, São José 2. Quanto? São José 2. Meu Deus, Primavera Cabelo. 1. São José que é o novo líder da Série 2 agora. O Primavera tropeçou, mas sábado vai se reabilitar diante do Rio Claro. Não pode ver um santo na frente, tá perdendo. É pro Bento, é pro José, tá perdendo pra todo santo, hein? Não, mas sábado vai Cabelo, mas diante de um revés desse aí, a torcida... pressão, Corneto, né? Pressão. Tá nada, os caras estão indo embora, não tá nem conseguindo arrancar a faixa pra ir embora lá, ó. Você falou do Rio Claro tá tomando de 3-0 do Noruski aí, em casa. Ó. Fala outro resultado aí pra gente, Chaive. Já encerrado, Monte Azul 1, Portuguesa Santista 2. Olha, briosa. O Juventus bateu o Velo Clube, que tinha 100% de aproveitamento. 1-0 pro Juventus, lá na Moca. E mais tarde, às 7 da noite, Capivariano e Taubaté. Ferroviária e São Bento também às 7 da noite. 7h30, Linense Comercial. 8 horas, 15 e Oeste, lá no Barão de Serra Negra. Dois jogos de Série A1 há pouco tempo, né? Ferroviária e São Bento, 15 e Oeste. Dois jogos que estiveram aí na Série A1 em tempos não tão distantes assim.
E pela Série A3, Chaibe, você tem aí pra gente que vem pela Série A3 hoje? Pela Série A3, lembrando que o União São João tá jogando, né? O União São João tá perdendo pro Lemense por 2-1. Ixi. E tem o Rio Preto que tá empatando com o Marília 0-0. Lá no Rio Pretão. Lá no Rio Pretão. Temos daqui a pouco, Fábio Chaibe, anote aí. Vamos lá. Bragantino 2, que é o antigo Red Bull Bragantino, o Red Bull Brasil, contra Matonense. Sertãozinho. Olha aqui, ó. Sertãozinho. Recebe o União Suzano lá no Frederico Dalmaso. Precisa ver se liberou, né? Vai torcer pra quem, Cabelo? Pra quem você vai torcer? Eu vou torcer pro União Suzano. E você, Cabelo? Depois dessa manifestação de Não, Eliel. eu vou torcer pro União Suzano. Boa. É assim então, cara? Legal. Itapirense pega o São Bernardo, Votuporanguense, o Grêmio Prudente, o Catanduva, o time do Padre, pega o Desportivo Brasil e o Bandeirante de Birigui encara o São Caetano. Nossa, é longe o Bandeirante, estádio do Bandeirante. Nossa. Pedro Marinho. É longe, hein? É longe. Berbel. É longe mesmo, hein, velho? Lá no extremo oeste do estado. Empatou a União. Empatou a União, viu, Lupe? Você não dá informação errada pro ouvinte, Informação no ar, empate aos 98 minutos. É aí, ó. É agora, ó. Ih, olha lá. Quer ver? Não, já tá empatado. Já tá empatado. Olha o terceiro dos homens. Pênalti. A gol. Eu não perdi um gol desse. Mas você tem gota. O Reinaldo apareceu ali, hein? Não finalizou. 4 horas e 57 minutos. Vamos abrir? Vou abrir. Marcelão, faz um favor pra mim. Aperta o botão. Esquerda, direita, sobe. Vai no remeleixo. Não, vamos senão não vai dar tempo, hein? O William Cabelo separou um jogo, ele mergulhou no acervo EP envolvendo Guarani e Taquaritinga, certo? Um jogador do CAT. Quem? Edgar. Quem? Edgar. Edgar é o nome da fera. E aí, Chaibe? 2006. 2006, e aí? Ele... pera aí. E aí, Eliel? Por favor, não pare a música. 2007. Eu vou de 2000 e... 2008 o Guarani tava na primeira, né? Vai! 2007. 2007, não tem personalidade, vai no palpite do amiguinho, né? É isso. Vamos fazer o seguinte, pra você que tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, a reportagem do jogo pra você que tá no FM, fique com o áudio. No estádio Brinco de Ouro em Campinas, o Taquaritinga saiu na frente do Guarani. Rodrigo lançou para Rafael, que dominou e bateu com categoria, sem chance para Buzeto. Na etapa final, Rony cobrou falta. O goleiro rebateu e, na sobra, Anderson empatou. Final, Guarani 1, Taquaritinga também 1. William Cabelo, a ficha técnica do jogo e se alguém acertou. Tivemos 2 acertadores aí, Carlão e Eliel, fazer o quê, né? Obrigado. Com a narração de Tatiana Martinelli, Guarani 1, Taquaritinga, Guarani de Buzeto, Lucas, Márcio Rocha, Cleiton Mineiro e Adílio, depois Rogério, Humberto Louser, depois Rony Dias, Macaé, Lei David, Jordan, depois Robin Anderson, o técnico Vaguinho Dias. Quer o Taquaritinga? Dá tempo? O próprio Guarani já é Dá tempo, né? Taquaritinga de Fernando, Edgar, hein? Neto Maranhão e Budi, Paulo Fabrício, Renato Nascimento, Regis e Rafael Fusca, depois Douglas Guariba, Rodrigo Goiano, depois Juninho Laguna e Berg, depois Ronaldo, técnico João Martins. O Berg pedalada? Essa pode ser. Eu acho que é o Berg pedalada, hein, velho? Eu acho que é sim. Que legal. Cara, o Guarani sofreu, hein? Meu Deus do céu, que horror. Pode fechar, Marcelão. Obrigado, Marcelo. Vamos lá, Antônio Lupe. Começa comigo. Corinthians e Ituano. Corinthians e Ituano, Corinthians vence. Carlão. Eu acho que empata hoje. Chaibe. Galo de Itu. Cabelo. Galo de Itu. Ituano, então, na visão de vocês, vai vencer. Vai. Na sua não. Palmeiras e Inter de Limeira. Cabelo. Palmeiras. Chaibe. Palmeiras. Lupe. Internacional de Limeira. Carlão. Palmeiras. Guarani e São Bernardo. Chaibe. Guarani. Cabelo. Guarani. Lupe. Guarani. Carlão. Hoje é bugre. E pra fechar, Sertãozinho e União Suzano. Cabelo. União Suzano. Lupe. União Suzano. Carlão. Vamos de empate, né? Chaibe.
Sertãozinho. Os de verdade eu sei quem são. Viu só? É isso aí. E hoje tem Tá precisando mais que nós, né? É isso hoje aí. tem Bragantino e Portuguesa, 7h30 no Canindé também. Por falar em Bragantino e Portuguesa... Vai dormir, Fábio. Vai dormir, Fábio. Não, por falar em Bragantino e Portuguesa, o Botinha ontem conseguiu um baita resultado, hein, velho? Aliás, pessoal que pôs a iluminação vai ter que rever, né? Nossa, muito ruim, hein, gente? Pode ligar de novo lá pro Mas eu achei que... Muito ruim. A gente tinha comentado da iluminação lá de Diadema lá, que tava Achei que parecendo... o Água Santa foi prejudicado, viu? Por quê? O Igor Vinhas pegou o pênalti no primeiro momento, mandaram voltar, não vi ele se adiantando, não. Deu invasão, na verdade. Deu invasão. Daí o Mas Leandro a Maciel iluminação é marcou a muito segunda ruim, vez. hein, gente? A iluminação é muito ruim mesmo. O estádio, a gente às vezes questiona um pouco da iluminação dos estádios em Campinas. Lá é ruim. Nossa, em algum momento eu achei que não era verdade aquele jogo. Mas é novo, né? Foi implementado esse ano para a disputa do Campeonato Paulista. Tudo que é o novo, ele é diferente. Então a gente precisa... Fez o teste, não deu certo. A gente precisa rever, precisa chamar o responsável. Olha o Berangeli lá embaixo, olha lá. Vambora, gente. Olha lá o Berangeli, pô. Arena CBN.